Nemo! Nemo, don't move! Don't move! You'll never get out of there yourself. I'll do it. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é o Felipe Zapalá. Aqui é Antônio Garcia. O Patercast é um movimento de resgate da paternidade. E hoje nós vamos falar sobre Procurando Nemo, paternidade na arte. Maravilha. Bom, hoje então, Paternidade na Arte, a gente vai falar sobre o filme Procurando Nemo. A ideia é explorar os personagens aqui do Procurando Nemo, tudo com base em aspectos de paternidade. Você assistiu o filme? Assisti. Assistiu Procurando Dory? Assisti também na sequência. Qual que você preferiu? Cara, são dois filmes, apesar de ter uma linha de raciocínio, o segundo filme é mais engraçado, né? O da Cara, Dory. é muito bom Procurando Dory. Nossa, eu fiquei rachando o bico assistindo. E é engraçado o intervalo, né? Um filme de 2003, Procurando Nemo. Em 2016 é a Dory. Sério? Aham. E dá a impressão que até o gráfico, tudo é a mesma Nossa, parece bem igual. continuação. Não fazia ideia. Nossa, tanto tempo depois. A gente pensou em fazer uma análise por personagem, mas também, estou pensando nas minhas anotações aqui, a gente pode ir seguindo História, né? pela história e ir relatando o que aconteceu. O que você acha? Pode ser. Bora? Pode ser. Bora. Então tá bom. O filme começa, para quem não assistiu, mas até um ponto. Quando a gente assiste um filme com o objetivo de fazer uma análise, você presta muito mais atenção nos detalhes, Uma né? outra ótica. É uma ótica diferente. Daí já começa o filme com uma pequena família, né? Que é o Marlin e a Coral, que é os dois peixes palhaço. E eles compraram uma casa nova, entre aspas, né? E aí tem toda uma família, que são as ovas, né? Um mundo de ovas. Deve ter umas 40, 50 ovos ali, é muita ova. Acho que muito mais, cara. 200, 300, né? Cara. Um monte de ova, e eles decidindo os nomes, né? Aham. E ele quer Marlin Júnior e ela quer Coral É tanto Júnior. filho que não dá pra ficar colocando um nome individual, senão não vai decorar. E aí ela fala que gostaria de um nome Nemo. Você pesquisou o que significa Nemo, não? Bem estranho, mas Que é? significa ninguém. Ah, é? Sem nome, ninguém, O que é? Em grego? em grego. Ah, é? Mas também você falou que tem uma referência, né, de outro... O Nemo vem do Capitão Nemo. O Capitão Nemo é o capitão do Nautilus. O Nautilus é um submarino do 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Aí eles até tá lendo. É bem interessante, um livro bem clássico, assim. Então aí que vem o Nemo. Beleza. Bom, daí já no começo, eles estão lá e aí eles são atacados. Você perguntou o nome do peixe, eu acho que é uma barracuda aquilo. Eles são atacados e o Nemo não consegue, ele tenta defender a família dele, não consegue, ele acaba desacordado, acho que ele toma uma rabada desse peixe grande e quando ele acorda não tem mais ninguém, só sobrou uma ova. Se diz o Marlin, né? Eu falei Nemo? Falou, né? Não, o Marlin, O Marlin é desculpa. o pai, né? Toda hora eu tô confundindo, né? Só sobra o Marlin, a Coral, que é a mãe, não tá mais lá. Todas as ovas, com exceção de uma, somem também. Então acho que a barracuda comeu todo mundo. E aí ele dá o nome de Nemo para essa ova que sobrou. E o peixinho que cresce dessa ova tem uma barbataninha Verdade. mirrada, O né? Nemo é deficiente, né? Ele é um deficiente. Você se ligou nisso? Sim, o pai fala que ele não é uma deficiência, né? Que ele tem um lado especial, né? Que uma nadadeira dele é especial. É bem legal essa parte da forma como o Marlin trata essa deficiência, Sim. entre aspas, né? Trazendo força pro Nemo, né? Pra ele não se sentir diferente dos outros. Bom, então quando você começa a assistir esse filme, ele começa com uma tragédia. Uhum. Então já traz um pouco de peso pro filme. Talvez as crianças nem entendam direito, mas as crianças entendem. Começa com uma pequena tragédia que já gera no pai, que é o Marlin, um grande trauma. Então já começa com o pai tendo um trauma em função de não ter conseguido proteger a mãe e os filhos, e o filho que sobra, ele super protege. Você conseguiu ver isso, não? Consegui. O trauma eu vejo que até acho que eles acordam, né? E eles dão de cara quando sai de casa pra, tipo, abrir a janela, né? Eles dão Da de cara Nemo, né? com a barracuda ali, né? A barracuda lá um pouco longe, mas eles veem ela no impacto. E depois, quando tá só o Nemo e o pai tem um hábito de sair 3 vezes e voltar. Isso.
justamente por conta do perigo, né? De não Aliás, acontecer você de entendeu novo. o lance da anêmona, qual é que é? Qual? A anêmona parece que ela dá choque. Só que o peixe-palhaço é imune a esse choque, por isso que eles vivem dentro de uma anêmona. Eu não sei se todo peixe-palhaço vive dentro de uma anêmona, não pesquisei isso. Não sei se todo peixe-palhaço vive dentro de uma anêmona, mas depois no Procurando Dory, quando a Dory tenta entrar para chamá-los, ela toma choque. Então tem esse lance, por ser um peixinho, eles se abrigam dentro da anêmona. Tá bom, mas daí o pai, eu tava vendo que o Marlin, ele sempre desencoraja o Nemo para se arriscar ou para fazer as coisas, inclusive não quer levar o filho para a escola com medo de que ele também morra, de que com ele também aconteça alguma coisa. Aqui já tem um ponto bem interessante a respeito de paternidade que é, beleza, você tem que proteger seu filho, tá bom. Só que, dependendo da forma como você faz isso, você vai incutir no seu filho a mentalidade de que ele é frágil demais e que ele não vai conseguir se você não estiver junto. Então tem um equilíbrio no seu papel de pai, que eu creio que é o papel muito mais do pai e menos da mãe, que é o pai é o que lança para o mundo e encoraja o filho e empodera o filho e fala, cara, você vai conseguir. E a mãe tem muito mais o instinto de, fica aqui que eu vou cuidar de você. Nesse caso específico, o Marlin, como a mãe morreu, o Marlin, ele fica com o trauma e ele tem medo de mandar o filho. Então tem uma pequena disfuncionalidade que é, ao invés de ele ser o que encoraja, ele é o que retrai e que desencoraja e até começa a mexer um pouco na identidade do filho, né? Super protetor demais, né? Uhum, exatamente. E eu imagino o filho recebendo essa mensagem, cara, eu não sou capaz, como assim eu não sou capaz? Meu pai fala que eu não sou capaz, eu não devo ser capaz mesmo. E até gera o desequilíbrio por outro lado quando ele é capturado. Porque no momento que ele é um pouco mais para frente, mas quando ele é capturado, o ponto é que ele está descompensado e ele tenta fazer uma coisa muito arriscada para provar o valor dele. Quando na realidade o pai ele leva o filho para uma situação de confiança e controle em que ele não precisa se provar, porque ele sabe que ele tem capacidade e ao mesmo tempo ele não se esconde. Então, eu creio que é um dever nosso como pai explicar para o filho o equilíbrio, falar, você tem força, mas você não precisa provar de uma forma irresponsável, só que você não pode se esconder dos riscos porque é seu papel enfrentá-los e ter coragem. Então, é uma coisa equilibrada. Faz sentido, não? Faz sentido. Eu ia perguntar sobre. A gente fala bastante, às vezes, sobre a ausência paterna. Aham. Nesse caso aqui, a gente vê a ausência materna. Sim. O que um pai sozinho, como que ele equilibra isso? Como que ele pode fazer de uma forma que ele ocupe um lugar de liberdade, de expandir o filho para viver a vida de uma forma saudável, mas ao mesmo tempo ter o carinho, ter a proteção, ter o cuidado que a mãe faz? É um desafio, né? Cara, tem estatística mostrando que existe mais funcionalidade num lar sem a mãe do que num lar sem o pai. Caraca. Mas a estatística está lá. Só que eu não acredito muito na estatística porque ela é viciada, porque tem tantos lares sem o pai e tão poucos lares sem a mãe. Mas a realidade é que os lares que estão sem a mãe costumam gerar filhos mais funcionais do que os lares que estão sem os pais. Por quê? Eu creio que o pai tem esse papel tão forte na geração de identidade nos filhos. E a mãe tem esse papel tão forte na geração de conforto e proteção, essa sensação. O pai até consegue gerar um pouco de conforto para os filhos, mas ninguém vive sem identidade, entendeu? Então é melhor você ter identidade sem essa sensação de carinho e conforto do que o contrário. Porque o que você vai gerar são aquelas estatísticas que a gente falou no primeiro podcast, lembra? Sobre população carcerária tão grande de pais ausentes, Verdade. o índice de pessoas que não conseguem ter uma vida funcional e que tiveram pais ausentes. Então, para mim, o real problema está na ausência paterna. A ausência materna, eu acho que, inclusive, ela não é tão prejudicial quanto uma presença materna disfuncional. Quando a mãe tem uma atuação muito disfuncional, até um ponto de pesquisa interessante, gera um desequilíbrio nos filhos enorme, principalmente nas meninas.
É um ponto de... Eu não vou nem me aprofundar, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que precisa de mais pesquisa, mas eu tenho conversado bastante com a Paula, até com a Laís, que as duas são psicólogas, e você consegue ver como a mãe devoradora, a mãe que é descompassada com a realidade e abusa dos direitos que ela tem como mãe, gera uma loucura nas crianças. Os filhos ficam, sabe, fora do eixo. Fala você. Próxima parte, né? Você estava falando sobre quando ele entra na escola. Praticamente ele libera o filho para ir para a escola, mas na sequência ele vai junto, né? Sim. Ele começa a seguir o filho ali. Cara. Você tem um professor que é a Raya, que tem outros personagens ali que são os amiguinhos, né? Uhum. E aí o pai vai junto para ver só o tamanho da proteção, né? E ali o Nemo começa a ter contato com outras crianças, com outras pessoas, com o professor, com uma outra figura paterna, não, uma outra figura de homem também. Mas isso demonstra muita insegurança no Marley, né? Você vê que há um ponto de que o Marley, ele não só tem medo de liberar o filho por medo do filho, mas muito por conta do trauma que eles sofreram da mãe, né? Daquela situação não acontecer. Uma mentalidade muito pessimista sobre a vida. Sim. Então, a qualquer momento ele acha que vai acontecer alguma coisa. Que difícil isso, porque eu consigo entender. Eu acho que o interessante a respeito de paternidade é que se você está nessa jornada de paternidade, você tem que entender que as coisas são difíceis e não é um trajeto óbvio. Por mais que a gente, até assim, uma autorreflexão, por mais que a gente tenha Patercast, por mais que a gente tenha esse intuito de trazer à tona a paternidade, que os homens entendam isso, a gente também tem que fazer um alerta para que a paternidade ela não é um 2+2, entendeu? Não existe isso. Cada filho, a gente estava até comentando, cada filho é de um jeito. E você vai descobrir a paternidade ou a forma correta de agir com seus filhos ao longo do caminho. Não dá para você falar, então vou te passar aqui uma lição de casa. Ser pai é papapá. Não, a gente dá algumas indicações, coisas que são necessárias, mas você vai desenvolver o seu estilo de paternidade ao longo do caminho. Então, eu falo para vocês. Adianta você copiar a forma como eu educo os meus filhos? Não, você pode se inspirar. Uhum. Cara, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, tal. Mas quando você tiver os seus, você vai entender que o pai que nasce junto com os filhos vai ter o seu jeito próprio de educar. Então, eu converso sobre paternidade com o Abraham. Cara, tem coisas que funcionam na casa dele que na minha não funciona, mas tem coisas que ele me inspira e que eu... Você entende? Uhum. Essa troca é importante. E aqui, o Marlin, quando ele está fazendo essa descoberta da paternidade e vai para a escola, você vê que ele não sabe agir, né? Porque é a primeira vez que ele leva o filho para a escola. Eu lembro que a primeira vez que você leva os seus filhos para a escola, eles não querem ficar. Mas tem filho que não quer e tem filho que quer. Tem filho que quer voltar para casa e tem filho que fala tchau no primeiro dia. É verdade. Você fala, mas como é que eu vou agir? Nossa. Não tem como, você vai descobrindo, entendeu? E dá pra ver isso, né? Porque ele fica ele querendo dar conselho pro professor, você lembra? Dá um pouquinho de vergonha ali aquilo. Coitado das crianças. Antônio, qual que é a consequência de um pai pessimista na vida de um filho? Porque a gente vê traços e marcas que o pai, por ser muito pessimista, gera no Nemo, na identidade dele, né? Cara, eu acho que isso mexe na cosmovisão que a pessoa tem. Então, é uma decisão que... Ser pessimista ou ser otimista é uma decisão que você faz. Até tem aquele filme com o Will Smith, com o filho, com o Jaden Smith. Procura da Felicidade? Não, muito bom esse filme, mas não é esse. É o Depois da Terra, que tem a ursa e que tem o lance do medo. E aí, nesse filme, é um bom filme pra gente analisar, inclusive. Tem um bichão que é a ursa, só que a ursa ela é cega e ela só reconhece o fenômeno do medo. Então, quando você tem medo, ela te vê. Se você não tem medo, ela não te vê. E aí o Will Smith, é um general lá o que ele descobriu? Que ele conseguiu não ter medo. E aí o filho pergunta, como é que o senhor consegue não ter medo? Ele fala assim, medo é a fé que você tem que as coisas vão dar errado. Então, uma visão pessimista a respeito das coisas é você decidir crer que as coisas vão dar errado. E por que você decide crer dessa forma?
porque você quer estar preparado para o pior, não porque você tem coragem, você está se preparando, porque você não quer ser pego de surpresa. Então, cara, eu já vou esperar o pior de tudo, porque daí eu nunca vou ser surpreendido. Não, tá bom. Só que se você age dessa forma, existe uma grande possibilidade de as coisas nunca darem certo, porque você está gerando, trabalhando e produzindo sempre o pior cenário, entendeu? E o que gera na cabeça dos filhos isso é, cara, tudo vai dar errado. Mas não existe sucesso, não existe possibilidade de conquistar, de empreender, de vencer, se você não consegue visualizar as coisas dando certo, cara. Você entende isso? Total, o pessimista mata o sonho, né? Você fica sem sonhar. A pessoa cria um ser humano que não sonha. Eu acho drástico o futuro, porque você vai estar sempre à mercê das circunstâncias ao teu redor e você nunca vai ter uma esperança de algo melhor. Praticamente a gente vê um pouco, né? O Nemo tem esse anseio pela liberdade, por conhecer coisas novas, mas o pai tá constantemente martelando quando você vê alguma coisa do Nemo. Eu não lembro, tem uma situação específica que o pai vai lá e martela, né? Sim. E ele fica tipo. Tá Não bom. vai dar certo. Né? Eu acho, inclusive, que você nem. Eu discordo que você fica à mercê da situação. Eu acho que, na verdade, você quer controlar tanto a situação que você prefere controlar para o mal do que você ficar à mercê de dar certo. Sabe assim? Tipo assim, vamos começar um negócio? Fala assim, eu prefiro não começar, porque eu estou no controle, eu não corro o risco de dar certo e nem de dar errado, mas eu estou no controle, entendeu? Então eu vou ficar aqui no meu cinza, porque eu não quero. Vai que a luz fica muito vermelha e fica muito verde. No cinza eu estou no controle, entendeu? Ou seja, eu prefiro tudo morto, no meu controle, do que a possibilidade de vida sem o meu controle. Dá para viver assim. Só não vai haver sucesso, entendeu? Acho que tem uma frase, se eu não me engano, é do Henry Ford, que ele fala: você poder fazer algo ou não poder, dos dois lados você tá certo. Se você ficar na tua cabeça que você não pode fazer alguma coisa. Eu creio que o pai, ele incute no filho essa mentalidade, essa visão de arriscar e ousar. Que no Procurando Dory, eles acabam pegando essa visão da Dory, que é o que a Dory faria. Porque no Procurando Dory, o Nemo e o Marlin chegam à conclusão que eles têm que ter uma visão de mundo parecida com a da Dory. Que é, ao invés de você programar tanto, você seguir um pouco mais dos seus instintos e crer que vai dar certo. E que é muito louco, porque a Dory ela tem uma renovação de mente constante, né? No sentido de que ela não lembra rapidamente, ela não lembra. Reset a cada 2 minutos. Cada né? 2 minutos. Então, ou seja, significa que ela não tem um padrão mental baseado no passado. Exato. Ela está sendo renovada vez após vez, o que faz ela ter uma fé e uma esperança que ela não sabe nem da onde vem. É literalmente algo interno que, beleza, eu tiro a preocupação do passado e eu começo a acreditar em algo além de mim mesmo, né? Tanto que o Marley começa a ter... É muito louco, porque na sequência, né, a gente vai falar um pouco sobre o desafio do Nemo olhar o barco e querer passar do paredão, né? Que ali na escola ele descobre o paredão, ele vai até aquele lugar e ele vê o mar imenso na frente dele e fala, nossa, tipo, tem muito mais do que eu imaginava do outro lado, né? Ele tem esse encontro de realidade da imensidão da vida. E aí ele vê aquele barco ali e ele é desafiado, ele vai lá, encosta no barco e volta. É aí que ele acaba sendo sequestrado, né? Mas ele é sequestrado, levado por um barco, um mergulhador que desce, pega ele, né? E aí, nesse processo, ele encontra a Dory. E assim, um pessimista indo buscar alguém no mar aberto. Sim. O Marley sozinho. E ele encontra alguém que não tem memória. Então, você vê, cara, tem tudo pra dar errado aqui. Mas no processo da busca, você começa a ver que a inspiração e a esperança que a Dory traz pro Marley é muito interessante. Começa a abrir... ele é renovado pela esperança dela, ao mesmo tempo que ele fica irritado pra caramba com ela. Que coisa, né, meu? É um paradoxo. Muito. Isso leva a gente... Pelo menos me leva para um lugar que filme não tem nenhuma referência a Deus, né? E nem a fé. Mas, para mim é muito reconfortante saber que eu não estou sozinho e que eu não estou por conta própria, sabe? Então, ter fé de que as coisas vão dar certo
e de que existe uma força superior, para mim é muito importante. Eu vi outro dia um cara super bem sucedido, ele falou assim, eu tenho medo só de uma coisa, que Deus não me abençoe. Então, assim, a vida dele, ela funciona pautada e apoiada na bênção de Deus. Que para mim é exatamente isso, porque as coisas são tão caóticas e tão randômicas, sabe? As tragédias vêm de qualquer lugar e as bênçãos também, assim, de uma forma tão fora do controle, que essa ilusão de que você vai ter controle, esse pessimismo, é uma mentira no final das contas. Porque você não tem esse controle, entendeu? Talvez o único controle que você tem de fato é de acabar a sua própria vida. Tá bom, essa é uma decisão que eu vou tomar. Tá bom, mas ainda assim, nego às vezes não consegue, entendeu? Então, assim, essa ilusão de controle talvez seja a primeira coisa que você tem que acabar de uma vez e falar assim, cara, eu vou colocar minha vida nas mãos de Jesus, eu vou colocar minha vida com a bênção de Deus, porque eu aumento as minhas chances, entendendo que eu não tenho controle, que as coisas são caóticas, mas que existe um ser superior que vai conseguir me abençoar, que vai me proteger, que vai me ajudar na caminhada, sabe? Que no final das contas é o que a Dori faz. Sem falar tudo isso, mas ela coloca a sorte nas mãos de um acaso, mas que é melhor isso do que aquele pessimismo que te deixa para trás, entendeu? Que fica preocupado com as coisas do passado, né? Total. Achando que vai replicar o passado, é uma constância, né? Cara, muito interessante isso, porque a Dory, ela é o retrato da fé, né? Doidinha, né? Pura. Fé é aquilo que a gente não... Ela vai indo. É acreditar em algo que a gente não vê. Ela literalmente não Muito bom. Vamos falar sobre o Bruce. Lembra do Bruce? O Bruce? Bruce é o tubarão, né? Essa parte muito engraçada, né? Inclusive, o Bruce e esses tubarões mostram que não necessariamente alguém grande e ameaçador vai te fazer mal. Mas o trauma do Bruce de ausência de paternidade... Ele deixa claro que ele tem um problema paterno. Inclusive eu vi, sabe que tem uma referência interessante que é os tubarões, eles realmente não conhecem os pais, porque o tubarão, o tubarão macho ele vai embora, ele não acompanha. Então, essa espécie que são os tubarões, eles não caminham em família. Caraca, eu não sabia dessa. Então, de fato, o Bruce não conheceu o pai. Então, todos os tubarões estão aí sozinhos aí embaixo. E aí o Bruce mostra um cara tentando controlar os seus instintos, mas não conseguindo, né? Os peixes são amigos. Aí quando ele sente o cheirinho de sangue... Sobe o sangue. De quem que é o sangue? É da Dory, né? Da Dory, porque quando o Marlin puxa a máscara e bate no nariz da Dory. Aí sobe um pouquinho de sangue, aí o Bruce fica alucinado, cara. Muito bom essa cena. Ele não tá curado de verdade. Não. Ele tá só Ele se tá controlando. batalhando com a carne ali, Ele né? tá batalhando loucamente. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Nemo. O Nemo, depois que ele é capturado pelo dentista. Por um dentista, né? Que o leva para Sydney e coloca ele num aquário. Isso é interessante. O Nemo ele é retirado do ambiente familiar e ele é colocado num ambiente diferente, com outras pessoas, com outras influências. Dentro dessas outras influências, ele começa a ter um processo de transformação fora do ambiente familiar. Verdade. Então, assim, para a gente como pai, beleza. É bom você proteger seus filhos e você deixá-los dentro de casa? Sim, é bom até um certo ponto. Porque a comunidade, outras influências vão fazer parte do processo de amadurecimento e crescimento e encontro que o seu filho vai ter. No aquário onde o Nemo está, ele começa a fazer, a se ver como alguém individualizado e não mais como o filho dos pais. Esse é um processo muito interessante, porque quando você tira o seu filho de casa e ele começa a viver em comunidade, ele começa a entender quem ele é em função dele mesmo. E não em função, eu sou filho de tal, ou sou, sabe? Dentro de casa, no ambiente, cada um tem o seu papel. Quando você sai daquele ambiente, você entra para o ambiente livre da cultura ou da sociedade, você passa a ter o seu próprio... Você agora é você mesmo, você não é o filho de alguém, entendeu? Entendi. Não sei, assistindo o filme eu tinha uma expectativa de que ele fosse para um ambiente onde ia ter pessoas até
não tão legais assim como foi o Aquário. O Aquário foi bem legal, né? Sim. Você vê que tem uma diversidade de pessoas que estão conectadas, amigos, e ele entra ali naquele contexto. Eu acho que o único perigo que tem é a sobrinha A Darla. A a Darla. sobrinha que pega os peixes, né? Aham. Inclusive o Nemo era um presente pra ela, né? Sim, o Nemo viraria. Mas é muito legal como ele é inserido ali e ao ponto de que acho que o Nemo chegar e contar a história dele ter sido sequestrado e dele estar longe do pai, e dele querer voltar pro pai, acendeu tanto no Gil quanto nos outros uma vontade que eles mesmos tinham de ter liberdade e voltar para dentro do mar, né? Sim. Então o Gil faz um plano ali e aí coloca o Nemo pra poder executar o plano, porque eu acho que o Nemo é um menorzinho e ele cabe dentro do cano ali, né? Aí eles tentam uma vez, não dá certo, ele fica frustrado, depois o Nemo se enche de novo de visão Uhum. por voltar pro pai e ele vai lá e faz de novo o processo ali. E aí ele acaba conseguindo dessa vez, o objetivo era sujar todo o aquário, né? Sim, parar a máquina e sujar, né? Essa parte é muito boa, né? Porque o objetivo era sujar o aquário pra eles saírem. E aí o cara vinha limpar e eles colocaram um saquinho pra eles rolarem pela. Aí o cara vai lá e compra uma máquina de última geração e Que tem coloca dentro do aquário. Que tem um. E eles acordam, tá tudo limpo. E, tipo, muito engraçado essa parte, porque você. A expectativa deles foi totalmente frustrada pra conseguir alcançar o objetivo, né? Aí começa ali toda uma situação pra eles conseguirem sair. E ao mesmo tempo o pai eu acho que já tá bem próximo, né? O pai eu acho que tá. Ele já chegou na Baía de Ele Sydney, eu acho. chegou, tá ali praticamente na janela, né? E Você quer comentar sobre o ritual que eles fazem com o Nemo? eu não lembro muito bem dessa parte. Vamos lá. Quando o Nemo chega, eles têm como se fosse uma irmandade, os peixes ali, que o Gil é o líder, como se Você fosse o lembra um pouco sacerdote, disso? né? É. É. Aí eles vão fazer um ritual para que o Nemo seja inserido na irmandade deles. Ah, eles. Verdade. Boa. Só que os meninos levam isso muito a sério e as meninas acham aquilo meio bobo. E para aquele ritual, para que o Nemo de fato entre, ele tem que passar por um teste. E o teste é passar no meio das bolinhas, de quando o camarãozinho solta as bolhas, começa a sair um monte de bolha, o Nemo tem que atravessar. Esse é o teste. Quando ele consegue passar pelo teste, aliás, um pouco antes, as meninas estão falando, porque tem a Estrela, e acho que tem mais uma menina, eu acho. Eu sei que a Estrela é uma menina. As meninas falam, não, ele é muito pequeno, ele não precisa passar por isso. E os meninos estão lá, você vai conseguir. Que já tem uma grande diferença entre meninos e meninas, né? Quando ele consegue passar, os meninos todos comemoram e dão um novo nome para ele. Então, de Nemo, ele passa para ser o Isca de Tubarão. Tipo assim, ele mudou a identidade. Tem um livro muito bom que chama João de Ferro, de um autor chamado Robert Bly, que é um livro sobre homens. Nesse livro, ele conta de uma história de uma tribo africana que tinha um processo e um ritual de passagem para os meninos parecido. O ritual era o seguinte: os homens iam, num determinado momento do ano, os homens iam até a aldeia, e eles se separavam, depois eles iam até a aldeia, e eles entravam nas casas que tinham meninos com determinada idade e arrancavam os meninos da casa. As mães sabiam que aquilo ia acontecer, mas não sabiam quando. Então as mães meio que participavam da encenação. E o menino que não sabia de nada, ele se sentia arrancado da mãe. Beleza. Então os homens iam, pegavam os meninos, levavam, atravessavam uma ponte, levavam para um outro lugar, e nesse outro lugar eles começavam a contar histórias para esses meninos. Então eram os homens formados, alguns mais velhos, começavam a contar a história para os meninos, e nessa tribo os homens faziam corte, tiravam sangue deles, e os meninos bebiam o sangue dos Caraca. mais velhos. Pra gente é muito estranho, mas para eles tinha, você está entrando e absorvendo a hombridade dos homens dessa tribo, Uau. para você se transformar em um homem como eles, como nós. E mudava o nome dos meninos. Beleza. Fazia tudo isso. No meio desse processo, as mulheres cujos filhos foram retirados se juntavam e vinham por essa ponte com arma, tudo, para resgatar os meninos.
E os homens mais velhos que tinham sequestrado, entre aspas, os meninos, resistiam às mulheres. E os meninos assistindo tudo isso. Era uma encenação, mas para os meninos que tinham sido sequestrados, parecia algo do tipo, caraca, eu de fato fui retirado da minha mãe para amadurecer. Eles amadureciam, recebiam um novo nome e voltavam e eram reintegrados nas tribos. Quando eles voltavam para a tribo, eles chegavam em casa, as mães fingiam que não sabia quem era. Falavam assim, quem é você? Eu não estou te reconhecendo. E aí o menino falava assim, você não está me reconhecendo porque agora eu virei um homem. E o meu nome é tal. E dava um novo nome. Oh. Incrível, porque era um ritual que foi visto numa tribo africana, mas rituais parecidos foram vistos em lugares diferentes. São ritos de passagem que os meninos passam para amadurecer. Uhum. Que está refletido aqui no Nemo. Qual que é o problema que a gente vive hoje, cara? Os meninos não passam por isso. Os homens, eles não estão sendo auxiliados no amadurecimento e na transição de menino para homem. Então você vê homens que nunca amadureceram. Caramba. E que estão com 30, 40, 50 anos, meninos ainda. Porque não foram auxiliados nesse processo de passagem, entendeu? Nesse rito de passagem. Caramba, faz muito sentido com o próprio filme aqui, né? Porque o Nemo não teve esse rito, a não ser que ele fosse sequestrado, a não ser que ele é levado embora e ali na vida, no mundo, que ele sofre um processo de transformação ali. Ele encontra um outro homem forte, que é o Gil, que o auxilia, deveria ser papel do pai, eu creio. Mas tudo bem, o pai não conseguiu. Mas o Nemo tem a sorte de encontrar um outro homem que o guia e o lidera num processo de amadurecimento e falou assim, cara, não, você é forte, você não é fraco, você consegue. Eu apoio você no risco que você está tomando, eu te ensino, eu te salvo. Porque ele fica preso, daí o Gil ajuda ele. Sabe o que me lembrou agora? Quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro está na beira do barco e Pedro fala, posso ir até o Senhor? E Jesus fala, pode vir. Então Jesus fala, você consegue. Com base na palavra de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas, cara. Mas quando o medo bate, o que Jesus faz cara, eu te ajudo. E quando Jesus ajuda, não é que ele pega Pedro no colo. Pedro volta a andar sobre as águas, só que segurando nas mãos de Jesus. Então o pai é o cara que fala assim, vem, você consegue. Quando você afunda, porque acontece, o pai te pega de volta e fala assim, não, você consegue mesmo, entendeu? Sim. É muito louca essa passagem, cara. Caraca. Jesus não pega Pedro no colo. Jesus reafirma a coragem de Pedro e Pedro continua andando sobre as águas e vai até o barco com Jesus. É interessante que quando a primeira coisa que o Nemo fala pro pai, quando ele volta, quando eles se encontram ali na baia ali, né? Eu não te odeio. Porque foi a última coisa uma das últimas coisas que o Nemo falou pro pai foi que eu odeio você, né? Então, ele guardou aquilo e provavelmente em todo o processo ele ficou lembrando, né? Tipo, caraca, eu falei eu odeio pro meu pai. E ali ele tem um encontro, ele fala, pai, eu não te odeio. Deixar registrado aqui, né? Cara, a Laís, minha filha mais velha, contou de um primo cujo pai faleceu e quando o pai faleceu, o primo estava abrigado. É mesmo. E ele carrega mesmo. Faleceu. Tipo, ele vai ter que procurar uma cura, porque ele não consegue mais se reatar com o pai, entendeu? Uhum. Então acho que no Nemo tava essa... Cara, ele descobre que o pai tá procurando, mas a última informação que ele tem eu falei pro meu pai que eu odeio ele. Nossa, cara. É uma lágrima escorreu a hora que eles se reencontram e ele fala, eu não te odeio. Verdade. Na sequência também eles se encontram com alguns cardumes juntos ali, né? Uhum. Tá todo mundo junto e vem uma rede de peixes e pega todo mundo. Só que como o Nemo e o Marley são pequenininhos, eles vazam e a Dory fica presa ali, né? A Dory fica presa junto com os cardumes e o Nemo se lembra de uma experiência que ele teve dentro do aquário, que era nadar para baixo contra a rede para poder ser liberto ali, né? E ali naquele momento ele lembra da habilidade que ele adquiriu, mas ele volta pro pai e pede meio que a permissão do pai ali, e o pai meio que vai falar não. E aí ele tem aquele jogo da tensão de explorar o filho, explorar a habilidade do filho, confiar no filho, porque é um ponto interessante, né? Como o adulto, ele subestima a inocência da criança. Subestima a inocência ou a força? A força, né?
Sim. Totalmente. E ali ele dá liberdade, eles começam a nadar contra e aquilo rompe, liberta todo mundo e tem aquele lance do pai com o filho de, tipo, acho que ali traz uma redenção, uma cura pro Marley, né? De tipo, caraca, eu não sabia que eu poderia, né, talvez guiar ele ali numa jornada de descoberta dele mesmo, né? Cara, no final das contas, quando você assiste o Procurando Nemo, não é um filme sobre o Nemo. É o filme sobre a transformação de um pai que começa saudável, recebe um trauma, o trauma se aprofunda porque ele perde o filho, aí aquilo passa a ser uma jornada do herói, do pai, indo ao encontro do filho para resgatar o filho, atravessando todo um oceano, só que nessa travessia o pai vai sendo transformado. O pai vai sendo curado dos traumas e quando ele encontra o filho, o clímax é o pai que antes segurava e superprotegia o filho, confia nas novas habilidades do filho e o filho, com a confiança e o apoio do pai, salva toda uma comunidade. Verdade. Ou seja, na realidade, Procurando Nemo é a história do Marlin. Não é a história do Nemo. É a história do Marlin recalculando toda a rota dele, sendo transformado de um pai superprotetor e disfuncional, pessimista, né? Pessimista, para um pai que acredita no filho. E, cara, na cena que o Nemo consegue, a cena termina com o Nemo sozinho, desacordado no chão. Verdade. No final ele se machuca ali. Ou seja, você como pai, saiba que o seu filho vai se machucar. Não, ele não vai sair ileso de tudo. O teu papel é encorajar e depois ajudar na recuperação. Ou seja, essa vida ela é cheia de vicissitudes e você como pai participa encorajando e também ajudando quando as coisas dão errado. Verdade. Legal, né? Muito bom. Muito bom. Bom, quer falar mais alguma coisa? Não. Show. Gente, obrigado por estar até aqui com a gente. Esse episódio me deu muito prazer de gravar, porque, cara, esse filme é incrível, ele é cheio de conteúdo, dá para gravar mais vários episódios sobre ele. Obrigado por estar até aqui com a gente. Mandem mensagem, seja no Spotify, seja no YouTube ou em outras redes sociais. E valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Garcia, Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Queria agradecer vocês por estarem assistindo. Por favor, mandem comentários pra gente, mandem sugestões, dúvidas. A gente ama receber isso e ama responder, tá bom? Um abraço.